Graças a Deus! Oh, glória! Eita, glória! Que presença de Deus, querido. Que presença! Estava aqui falando com Deus, orando a Deus. Antes de iniciarmos essa leitura, eu posso ver os céus abertos. Alamachuricandamaia. Receba aí a tua vitória, a cura, libertação, o mover, o agir de Deus aí na tua vida, na tua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Graças a Deus. Hoje nós vamos ler Romanos capítulo 14 ao 16. Romanos capítulo 14. Não aceite entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessa pessoa. Por exemplo, alguma pessoa crê que pode comer tudo, mas quem é fraco na fé come somente verdura e legumes. Quem come de tudo não deve desprezar quem não faz isto. E quem só come verduras e legumes não deve condenar quem come de tudo, pois Deus o aceitou. Quem é você para julgar o escravo de alguém? Se ele vai vencer ou fracassar, isso é da conta do dono dele. E dele e ele vai vencer porque o Senhor pode fazê-lo vencer. Algumas pessoas pensam que certos dias são mais importantes do que os outros, enquanto que outras pessoas pensam que todos os dias são iguais. Cada um deve estar bem firme nas suas opiniões. Quem dá mais valor a certo dia faz isto para honrar o Senhor. E também quem come de tudo faz isto para honrar o Senhor, pois agradece a Deus o alimento. E quem evita comer certas coisas faz isso para honrar o Senhor e dar graças a Deus, porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Se vivemos é para o Senhor que vivemos, e se morremos também é para o Senhor que morremos. Assim, tanto se vivemos como morremos, somos do Senhor, pois Cristo morreu e viveu de novo para ser o Senhor tanto dos mortos como dos vivos. Portanto, por que é que você que só come verduras e legumes condena o seu irmão? E você que come de tudo, por que despreza o seu irmão? Pois todos nós estaremos diante de Deus para sermos julgados por ele. E se isto é isto que as Escrituras Sagradas dizem. Juro pela minha vida, diz o Senhor, que todos se ajoelharão diante de mim e todos confirmarão que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará conta de si mesmo a Deus. Por isso, paremos de criticar uns aos outros. Pelo contrário, cada um de vocês resolva não fazer nada que leve o seu irmão a tropeçar ou cair em pecado. Marcar aqui é muito bom quando você lê, ter uma caneta, tá bom, querido? Muito importante isso. Por estar unido com o Senhor Jesus, eu estou convencido de que nada é impuro em si mesmo, mas se alguém pensa que alguma coisa é impura, então ela fica impura para sempre. Se você faz com que o seu irmão fique triste por causa de Fique triste por causa que você come, então você não está agindo com amor. Não deixe que a pessoa por quem Cristo morreu se perca por causa da comida que você come. Não dê motivos para que os outros falarem mal daquilo que você acha que é bom, pois o reino de Deus não é uma questão de comida ou de bebida, mas de viver corretamente em paz e com a alegria que o Espírito Santo dá. E quem serve a Cristo dessa maneira agrada a Deus e é aprovada por todos. Por isso procuremos sempre as coisas que trazem a paz, que nos ajuda a fortalecer uns aos outros na fé. Por uma questão de comida, não destrua o que Deus fez. Todos os alimentos devem ser comidos, mas é errado comer alguma coisa quando isso faz com que outra pessoa caia em pecado. O que está certo é não comer, não beber vinho, nem fazer qualquer outra coisa que leve um irmão a cair em pecado. Mas guarde entre você mesmo é Deus e Deus o que
o que você crê a respeito desse assunto. Feliz é a pessoa que não é condenada pela consciência quando faz com que acha que deve fazer, mas quem tem dúvida a respeito do que come é condenado por Deus quando come, pois aquilo que faz não se baseia na fé. E o que não se baseia na fé é pecado. Só um minutinho, querido. Ó, muito importante, hein? Romanos capítulo 15. Nós que somos fortes na fé, devemos ajudar os fracos a carregarem a sua carga, não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé, pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como diz a Escritura Sagrada, as ofensas daquele que te insultaram caíram sobre mim, porque tudo que está na Escritura foi escrito para ensinar, a fim de que tenhamos uma esperança por meio da paciência e da coragem que a Escritura nos dão. Que Deus, quem é que Deus que dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. Isto para que vocês todos juntos, como se fosse uma só pessoa, louvem a Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, aceite uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois, lhe digo, Cristo se tornou servo dos judeus, a fim de mostrar que Deus é fiel para Deus, com que se cumprisse as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também, vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus, e dizem ainda, todos os que não são judeus, louvem ao Senhor, que todo o povo louve. E também Isaías diz, virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé, ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. O que Deus nos dá, essa esperança, que Deus que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz por meio da fé que vocês têm nele, e a fim de que a esperança que você aumente pelo poder do Espírito Santo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselho uns aos outros. Porém, nesta carta, me atrevi a escrever com toda a franqueza, para fazer com que vocês lembrem-se das coisas que já sabe. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo bem como sacerdote ao anunciar o evangelho que vem de Deus, e faço isto para que os não judeus sejam uma oferta que Deus aceita, dedicada a ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unidos com Cristo Jesus, posso estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atrevi a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem feito por meio de palavras e de ações, pelo poder dos sinais e milagres, e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras Sagradas. Aquele que nunca ouviram falar a respeito deles o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele entenderão.
Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-lo, mas isso não foi possível. Porém, já terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-lo quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali, pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Caia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas de modo para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Cássia resolveram fazer isso, mas de fato eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que quando for visitá-lo, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, que pelo Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito Santo dá, que me ajudem orando em fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia e que não creem em Cristo, e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei ali em Roma, cheio de alegria, e lhe farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Romanos capítulo 16. Eu recomendo a vocês a nossa irmã Febe, que é a diaconisa da igreja de Concreia, de Sencreia. Recebam essas irmãs, essa irmã em nome do Senhor, como deve fazer o povo de Deus. Deem a ela toda a ajuda que precisar, pois ela tem ajudado muita gente e a mim também. Mando saudação a Priscila, ao seu marido Áquila, meus companheiros do serviço de Cristo Jesus. Eles arriscam a sua vida por mim. Sou muito agradecido a eles, e não somente eu, mas também todas as igrejas dos que não são judeus. Saudações também às igrejas que se reúnem na casa deles. Saudações ao meu querido amigo Epênetro, que foi primeiro a crer em Cristo nas província da Ásia. Saudações a Maria, que tem trabalhado muito por você. Saudações a Andrônico e a irmã Júnia, meus patrícios judeus que estiveram comigo na prisão. Eles são apóstolos bem conhecidos e se tornaram cristãos antes de mim. Saudações a Ampliato, meu querido irmão no Senhor, e também a Urbano, nosso companheiro de trabalho no serviço de Cristo, ao meu querido amigo Estaques. Saudações a Peles, um irmão que tem dado muita prova da sua fé em Cristo. Saudações ao pessoal da família de Aristóbulo. Saudações a Herodian, meu patrício judeus, e aos irmãos no Senhor da família de Narciso. Saudações a Trifena e a Trifosa, irmãos que trabalham no serviço do Senhor, e a minha querida amiga Pérside, que também tem trabalhado muito para o Senhor. Mando saudações a Rufo, trabalhador que tem se destacado no serviço do Senhor, e a mãe dele, que sempre tratou como filho. Saudações aos irmãos Azinquito, Flegonte, Hermes, Patrobas, Hermas, e a todos os irmãos que estão com ele. Saudações a Filógolo, e a Júlia, e a Nereu, e a sua irmã, e ao irmão Olimpas, e a todas as pessoas do povo de Deus que estão com eles. Cumprimente uns aos outros com beijo de irmãos. Todas as igrejas de Cristo mandam saudações a vocês. Meus irmãos, peço que tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que trabalham os outros
na fé e que vão contra os ensinamentos que vocês receberam. Afastem dessas pessoas, porque o que fazem essas coisas, os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmo, por meio de conversas macias e convajulações, eles enganam o coração das pessoas simples. Todos sabem como vocês têm sido fiéis ao Evangelho, e por isso eu me alegro por causa de vocês. Quero que sejam sábios a respeito do que é bom, e não tenho nada a ver com o que é mal. E Deus, a nossa fonte de paz, logo esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Timóteo, meu companheiro de trabalho, manda saudações a você, Lúcio, Jazão e Sosípatro. Os meus patrícios judeus também mandaram saudações. Eu, Tércio, que escrevi esta carta que Paulo ditou para mim, mando saudações a você. O meu hospedeiro Gaio em casa, de quem a igreja daqui se reúne, manda saudações a você. Erasto, o tesoureiro da cidade, e o nosso irmão Quarto também mandam saudações. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. Louvemos a Deus, pois Ele pode conservar vocês firmes na fé, de acordo com o evangelho que eu anuncio, isto é, a mensagem a respeito de Jesus Cristo, e de acordo também com a verdade secreta que nunca foi revelada no passado. Porém, esse evangelho foi revelado agora por meio daquilo que os profetas escreveram, e por ordem do Deus eterno, ele se tornou conhecida em todas as saudações, para que todos creiam e obedeçam ao Deus único e sábio. Seja dada a glória para sempre por meio de Jesus Cristo. Amém. Chegamos ao final do livro de Romanos. Que bênção! Que Deus abençoe você poderosamente. Paz seja contigo. Deus abençoe.